Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Uma sexta-feira meia chuvosa, né? Um pouquinho friozinho, mas todos juntos, cada um em sua casa, orando em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. O material que nós doamos, seja ectoplasmático, seja eletromagnético, de fundamental importância para toda a espiritualidade que usa esse material para ajudar o próximo, um outro irmão nosso, irmão deles também, né? O trabalho espiritual é feito com esse material que nós encarnados produzimos através do nosso material humano, né? E junto com o material espiritual, mas o material humano muito ligado aos nossos fluidos, né? Muito ligado aos nossos hormônios, e aí é utilizado. Por isso que a espiritualidade sempre pede que antes de dormir, as mulheres se liguem às socorristas, faça a oração das Marias, se ligue a elas e fale, pode doar todo o meu material, pode utilizar. É um material, a mulher, a grande maioria das mulheres, através dos seus hormônios, ela tem esse tipo de material mais suave, né? Que nós dizemos, né? Eletromagnético, que a gente vê como, a gente lembra muito como se fosse a energia elétrica, ele às vezes dá até um choquinho, mas a gente não consegue enxergar. Os homens, sempre é dito antes de dormir, para se ligar com a corrente médica. E eles usam esse material, os médicos usam muito esse material mais grosso, mais denso, que lembra um leite condensado naquela textura quando o vidente olha, né? Que é o material eletroplasmático, né? Então, o eletromagnético mais fino e o plasmático mais denso, utilizado em situações distintas, um ou outro, às vezes é necessário os dois, né? Então, esse material que nós produzimos encarnados através dos nossos fluidos materiais, a espiritualidade usa muito, né? Como ela também usa a água nessa essência mais sublime, a água fluidificada para utilizar, para ajudar os trabalhos, né? Então, por isso que é sempre importante, antes de dormir, fazermos as nossas ligações, nos ligarmos e fazermos as orações, mentalizando as socorristas, as mulheres, mentalizando os médicos, os homens, para retirada desse material, para se unir para esses trabalhos maravilhosos que a espiritualidade faz. Certo? Então vamos todos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, vamos fazer aquele contato maravilhoso de filhos para pai, com o Pai, né? Cada um de nós vamos buscar o nosso Pai, o Deus interno, na nossa maior profundidade. Fazer essa união divina. Vamos deixando tudo de lado, os nossos problemas, e nessa meia hora vamos fazer parte dessa comunidade espiritual, de irmão ajudando irmão em nome do nosso Pai. Vamos também nos ligando aos nossos irmãos cristificados, representantes de Deus nas mais diversas esferas do nosso universo,
e vamos nos ligando aos nossos irmãos trabalhadores das legiões angélicas que trabalham em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta. Corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os médicos, as socorristas, a mensageria divina. Vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mestres, mentores, e agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e pedindo muitas forças e que o trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bom e o bem. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. E nós vamos ler, o José Carlos vai ler, A Triste Contingência. Está na página 73 do livro de Orações e Poesias Divinas de Oswaldo Polidoro. A triste contingência. Disse a mentira ao mentiroso: contratemos. Tu fazes, eu faço, nós dois assim faremos. Tu me escutas, eu te amparo, nós amparemos. E fundando religiões e seitas, tudo ganharemos. O mentiroso respondeu à mentira: contratado. Fico eu, fica tu, ficaremos a bom contato. Fundaremos religiões, seitas, o nosso fado. O nosso fado viveremos e teremos o mundo atado. Assim começou a luta contra as revelações todas. Contra os ensinos fundamentais se fizeram modas. Vedas, ramas e Krishnas andaram sendo traídos. E Jesus teve também seus ensinos pervertidos. Nada de cérebros lúcidos, nada de corações puros, apenas rótulos, fingimentos, a mentira a render juros. O Consolador vencido pela idolatria, desaparecido. O povo entregue à blasfêmia, o mundo todo confundido. O céu aguardava, entretanto, a ponderação, o retorno que não fizeram, porque ficaram no suborno. O Cristo planetário então ordena, haja restauração. E começou no século XIV, o germe da codificação. Agora, pleno século XX, da era de Jesus Cristo, pedimos a Ele, ó Divino Mestre, que olhe para tudo isso, porque seu trabalho fundamental ficou de fato pronto. Não deixa de ser necessário chamar o bom número de tonto, não sabendo de onde as coisas vêm, onde está e para quê. Este número de tontos da doutrina se julga o seu porquê. Não sabe que a doutrina é a súmula das verdades reveladas, é instrutor eterno e por isso os de tontos só dizem charadas. Ficarão no mundo a moral, o amor, a revelação e o saber, somando aqui a virtude que outras coisas poderão querer. Graças a Deus. Essa poesia é bem... para pensar. Vamos continuar o nosso estudo diário, né? Nós estamos estudando do Evangelho Eterno, o item 13, a verdade é fogo. Hoje nós estamos na página 89. Então, vamos ler o primeiro item, revelações iniciáticas. O que está dito nesse item? Escolas de verdade, amor e virtude, vindas através dos Vedas, Budas, Zoroastros, Hermes, patriarcas, profetas, Orfeu,
Pitágoras, o Cristo modelo e etc. Então, as revelações iniciáticas são aquelas mediunidades que ensinam a doutrina, né? Iniciático, o início, o começo, o caminho, o que nós devemos falar. E são escolas que falam de verdade, de amor e virtude. Porque não dá para a gente dizer assim, não, eu só falo a verdade. Mas se eu falo a verdade nua e cruamente, sem aquela entonação de respeito, sem aquela entonação de amor, fica muito difícil. A pessoa, essa verdade vai virar uma mentira, vai virar dor, vai virar sofrimento em alguns casos, né? Então, quando a gente está evoluindo, a gente tem que sempre entender que nós temos de trabalhar com verdade, com amor e sempre com muita virtude, né? Então, uma verdade bem dita, com respeito, olhando no olho, colocando as coisas nos seus devidos lugares, sem impor nada, só explicando, é muito diferente do que uma verdade quando você joga a goela abaixo, você grita e fala, você está mentindo, porque o certo é isso, é isso, é isso, é isso, porque esse falou. A pessoa acaba travando e não aceitando. E não adianta eu falar a verdade, dizer o que é o certo e eu fazer errado. Eu não sou virtuosa, eu não estou fazendo certo. Então, o conjunto completo é sendo um bom exemplo, falando a verdade, praticando tudo isso com amorosidade, né? Quando a gente estuda os antigos, né? Porque a gente sabe que para nós o nome não interessa nada, né? O caminho que leva a Deus é que interessa. E a gente sabe que depois que houve todo a perda de Atlântida, toda a destruição, que eles se acabaram e tudo mais, o conhecimento começou a vir do Oriente para o Ocidente, né? Então, todo aquele vedismo, tudo aquilo que Krishna ensinou, tudo aquilo que os Budas exemplificaram, porque não tinha um Buda só, o Siddhartha Buda, não foi, tem 35, né? O 14º Buda foi que colocou os 8 mandamentos dele, que é a base dos 10 mandamentos de hoje, não que é a base, mas já era o preparo para os mandamentos de hoje, né? Então nós temos de entender tudo isso, que a espiritualidade ela vai mandando de tempos em tempos. Quantos espíritos lindos estiveram na Índia? Quantos espíritos lindos estiveram lá na China, no Japão, naquela região, ensinando a doutrina, falando, né? Aí depois Zoroastro, aí Hermes, né? Depois os patriarcas, né? Os patriarcas hebreus. Aí depois os profetas, os videntes, que todos veio. Aí Orfeu, Pitágoras, Sócrates. Poxa vida, aí o Cristo. E depois, no Novo Testamento, quantos outros vieram? Eles ensinam a doutrina. Eles estão ensinando a verdade. Claro que, infelizmente, é por isso que a verdade comprou a mentira, né? Na poesia lá. Infelizmente, o profeta sai, o mestre sai, as pessoas adulteram. As pessoas fazem isso por maldade? Não. Fazem por interesse, fazem por problemas financeiros, fazem por falta de conhecimento. Achando que aquilo... E tantas vezes a mentira foi dita como verdade que ela se torna uma verdade. E aí você quer mostrar o caminho correto, o caminho que leva a Deus, você está errada, você é radical, você não entende, você é fora... Imagina, você está falando só besteira, imagina, né? E todos esses espíritos, esses iniciados,
falaram da eternidade do espírito, falaram da reencarnação, falaram da comunicação entre os planos. E ensinaram isso. Ensinaram tantas coisas. Todas essas religiões que a gente conhece no mundo praticamente, elas se originaram depois da saída de um grande profeta, de um grande precursor, só que foi totalmente adulterado, né? Porque o culto da verdade é íntimo, é a busca do Deus interno, é a busca da sua, como fala, do seu conhecimento, é a busca de você ver o que você tem de melhorar, de você ver o que você já sabe e trabalhar. Quando seu Oswaldo na Carne falava, eu pus divinismo, porque não é polidorismo, não é oswaldismo, não é nome de ninguém, porque é o caminho que leva a Deus, é a busca íntima. Nós recebemos várias informações, nós recebemos todo livros, materiais que a gente pode estudar e nós podemos crescer dentro dessas verdades. Só que a gente não pode adulterar os conhecimentos ou colocar, por falta de entendimento, colocar coisas que não estão certas ou palavras que não foram ditas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque durante 2, quase 3 séculos da saída de Jesus na carne, as coisas estavam indo de vento em popa, né? As pessoas com um pouco mais de capacidade intelectual, que estudavam, entendiam que era lógico aquilo que os seguidores de Jesus falavam, né? Que os apóstolos falavam e depois os outros, né? As segundas, as terceiras gerações de seguidores falavam, entendiam que a comunicação entre os planos era normal e que o encarne e desencarne era normal. Eram coisas normais. Mas aí isso tirava todo o poder de quem dominava na época. E tirava mesmo o poder. Foi aí que adulteraram tudo, foi aí que mudaram toda a história, né? Isso é muito importante. A gente entender que quando a gente está passando um conhecimento, a gente tem de passar o conhecimento com sinceridade, com verdade, mas com bastante amorosidade, entendendo que as pessoas podem não entender. Então, explicar, ser assim um bom irmão, né? E sempre, né, mostrando que cada um tem o seu livre-arbítrio. Isso é importantíssimo. Nós estamos num momento de mudança, nós estamos num momento de novas descobertas. Infelizmente, as pessoas não querem, elas estão muitas vezes fechadas nos seus mundos e não querem essas novas descobertas, não querem essas mudanças, querem manter o status quo, porque é muito mais fácil você ir bater continência, ou ajoelhar e beijar a mão de alguém, acender uma velinha, né? Fazer algumas coisas dessas, achar que resolveu, lava as mãos, estou livre, já resolvi meu problema. E na realidade, quando a gente trabalha com a espiritualidade, quando a gente entende o caminho que leva a Deus, a nosso conhecimento, é mudança íntima. E mudança íntima, mudar atitude, mudar pensamento, mudar detalhezinhos é muito mais difícil. A gente tem que se conhecer, né? Requer usar a inteligência, que eu adoro quando eu leio na poesia, que é predicado o meu em ti, a minha inteligência, né? E é verdade, nós somos inteligentes, não é por mero acaso. Isso é a inteligência divina, que a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a acreditar e entender, isso vai abrindo e se ampliando. E ela é infinita e eterna como o princípio é, né? Quando a gente está falando disso, tem o 7º mandamento, né? O não cometerás adultério.
Porque você está adulterando conhecimento, você está adulterando informações. E a gente não pode adulterar, né? O adultério não é só e sair com outra mulher ou com outro homem, trair. É trair seus conceitos, trair seus conhecimentos, né? É importante a gente entender isso. Bom, e o outro item que eu vou falar, apesar que, 3 linhazinhas eu falei bastante, né? O outro item é religiões e clérigo-farisaísmos, que tem muito a ver, a continuação, muito do que eu já falei incorpora nesse item aqui. Invenções de homens ou agrupamentos menos honestos, que em nome dos grandes reveladores organizaram programas formalistas, explorações idólatras, políticas e outras mais, chegando a blasfemar do ministério da revelação, com o que deram incentivo à ignorância, ao materialismo, à brutalidade e à imoralidade, que afastou a humanidade, tornando-a vítima de catastróficas consequências, né? Quando a gente, como tudo aquilo que a gente já falou, é exatamente isso, né? E quando a gente acaba se afastando da verdade, a gente começa a ficar mais imoral, mais bruto, né? A gente começa a ficar muito materialista. Não, qual mal tem se eu pisei num para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro? Qual mal tem se eu fiz isso? Não, eu preciso de uma arma porque eu tenho que defender minha família. Levou, tomou. Se a gente prega viver os 10 mandamentos, a gente tem de entender que eu tenho de respeitar o próximo, porque o próximo é uma pessoa como eu, filho de Deus em evolução como eu. Se ele está no caminho certo ou não cumpre a mim julgá-lo, cumpre ao próximo. Nós temos de começar a tomar muito cuidado com isso. Não deixar essas negatividades e esses materialismos enormes que a gente recebe, esse fluxo de informação da internet, da televisão, dessas músicas e tudo mais, adulterando as coisas que são boas e verdadeiras. As verdadeiras amizades, os verdadeiros sentimentos, né? Os verdadeiros amores, né? Amar de verdade, né? Não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de amor, no sentido da palavra de união, de fraternidade, de irmandade, né? Claro que é importante o amor de homem e mulher, importantíssimo, não estou dizendo que não seja, mas estou falando no contexto geral, né? E quando a gente respeita e ama o próximo, a gente de verdade respeita. Mesmo aquele nosso inimigo é o próximo. Eu não estou bem com ele agora, não vivo com ele. Me afasto, mas oro para o anjo da guarda sempre que possível, para poder melhorar, para um dia eu resolver isso. Outra encarnação, outro momento, com certeza. Mas é isso, porque a gente não pode esquecer que a gente só atinge a finalidade quando a gente zerar todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades para com os próximos e para conosco mesmo, né? E agora, o que a gente pode começar fazendo de verdade é se gostando, é se respeitando, é se amando, né? Não masoquismo, não narcisismo, nada disso. Eu tô falando se gostar, se respeitar, querer viver melhor, querer se entender, querer se conhecer mais, querer evoluir, né? Querer ser o melhor pai, filho, marido, mãe, esposa, neto, sobrinho, né? Então, isso é muito importante. Bom, gente, hoje eu paro por aqui. Amanhã a gente continua, né, com A Verdade é Fogo. Realmente são itens que o seu Oswaldo colocou que são bem profundos. É para tomada de consciência, para nossa mudança, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução.
para o nosso desabrochamento das latentes virtudes divinas. Vamos um golinho de água, né, que é necessário. Vamos então agora começar com as energizações do nosso planeta. Vamos começando nos nossos pedidos particulares, de ordem material, de ordem espiritual, profissional. Vamos pedindo também de ordem emocional, né? Vamos nos ligando a Deus. Vamos pedindo a Deus que trabalhe com o desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas, sempre lembrando que os dons mediúnicos são dados de graça e de graça eles têm de ser distribuídos. Vamos pedindo bênçãos divinas para os nossos irmãos que nós gostaríamos de pedir ajuda, pessoas que estão doentes, acamadas, problemas que têm acontecido. Vamos pedir uma bênção para as nossas casas, as pessoas que lá habitam, trabalham, frequentam. Vamos ampliando para todas as casas do nosso planeta. Pedimos bênçãos também para os ambientes profissionais, para os ambientes públicos, comerciais. Vamos pedindo bênçãos divinas para esses nossos irmãos que estão trabalhando ali na Turquia, na Grécia, do terremoto que teve hoje. Vamos pedir bastante discernimento, que eles tenham assim um ouvido bastante apurado para ouvir os nossos irmãos que estão soterrados, e também pedimos muitas bênçãos para todos aqueles que estão passando por situações bem complicadas, que estejam presos, que tenham calma. E pedimos mais uma vez pedimos os médicos que estão atendendo todos esses irmãos que estão nos hospitais, tantos feridos, que recebam todas as intuições e as forças necessárias para ajudar esses irmãos. Não nos cumpre julgar ou dizer que não devia. Se isso aconteceu, é porque tinha de acontecer. Mas nós, como filhos de Deus, nós, como irmãos de todos, nós podemos pedir pelos nossos irmãos essas bênçãos divinas. Sejam esses que são os pacientes, sejam estes
que são os profissionais habilitados para ajudar. E pedimos também, nessa pandemia que está voltando em vários locais, vamos pedindo muitas bênçãos divinas para os pacientes e muitas forças para os nossos irmãos ligados à medicina. E muita ajuda da espiritualidade naquilo que for preciso, seja para ajudar os pacientes, sejam para ajudar os profissionais da saúde. Pedimos grandes limpezas nos hospitais, casas de saúde. Pedimos limpezas nas penitenciárias, casas de acolhimentos e locais de pranto e ranger dos dentes do nosso planeta. Zé Carlos vai fazer a oração ao princípio sagrado e nós todos vamos nos elevando, vamos nos unir aos nossos irmãos para fazer a energização do nosso planeta. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus. Graças a Deus. A Cíntia colocou: pude acompanhar irmãos desencarnados em uma sala ouvindo os estudos de hoje, graças a Deus. E pude acompanhar uma luz dourada envolvendo a Terra, graças a Deus. A Kátia: vejo cilindros luminosos com ectoplasma e variadas energias envolverem locais de socorro e atendimentos. Um lindo grupo muito forte dá esse suporte, graças a Deus. A Érica: graças a Deus, vejo muita ajuda em hospitais e também muito recolhimento. Agora todos juntos, ao redor do planeta, vamos pedir por toda a população planetária, de encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que já estão terminando a jornada na carne para voltar para casa, aqueles que estão se preparando, estão chegando no planeta para mais uma etapa da jornada de crescimento, evolução, aprendizado, aos nossos irmãos encarnados, aos nossos desencarnados. Vamos pedir muitas bênçãos divinas. Pedimos também muitas bênçãos divinas a todos os mestres, familiares, professores, diretores dos nossos filhos, sobrinhos, amigos, conhecidos que estão chegando à carne, que sejam bem intuídos, que sejam muito bem intuídos, que recebam todas as informações necessárias e que esses mestres, pais, familiares consigam ser bons exemplos de conduta, pois essas crianças de hoje serão os dirigentes de amanhã. E pedimos a todos os dirigentes de hoje, todos aqueles que comandam pessoas num nível pequeno ou num nível grande,
que sejam muito bem intuídos também, que trabalhem mais em prol do bem e do bom e menos na individualidade, que sejam mais altruístas e menos egoístas. Vamos pedir bênçãos divinas para o reino mineral, no qual a nossa água que pedimos diariamente, a fluidificação, faz parte. Vamos pedir a fluidificação da água em todos os estágios, sólido, líquido, gasoso, da espiritualidade. As águas que bebemos, as águas que estão nos nossos copos, nas nossas jarras, na caixa d'água, nas nascentes e represas, as águas dos nossos corpos, tão importante que elas recebam todas essas energizações para ajudar o bom funcionamento do nosso organismo. Pedimos também a energização das águas compostas em todos os organismos do nosso planeta. Também pedimos bênçãos para o reino vegetal, para o reino animal, para todas as faixas espirituais, desde as faixas das subcrostas até dos céus exteriores, cada um recebendo as suas bênçãos divinas. Estão me mostrando, a hora que eu falei de todas as faixas, eu vi um trabalho lindo das socorristas, aliás, estavam todos os trabalhadores, socorristas, médicos, tinha pretos velhos, tinha hindus atuando no mental, estava lindo o trabalho, retirando alguns espíritos, todos maltrapilhos de lugares de muita dor e sofrimento, todos enlameados. E quando nós pedimos aqui pela água, uma chuva de água começou a cair, eles estavam se arrastando, eles não conseguiam chegar onde estavam os trabalhadores para recebê-los. E essa chuva de água molhou eles e limpou. Claro que eles continuaram maltrapilhos, mas eles tiveram a força de chegar no auxílio. E aí essas equipes pegaram eles e levaram numas macas muito simples, muito, sim, quase que rasgadas. E eles deitaram e começaram a receber ajuda, graças a Deus. Foi muito emocionante ver essa cena que me mostraram, graças a Deus. Bom, até continuando o nosso trabalho, vamos todos juntos abraçar o nosso planeta com o nosso melhor sentimento de amor, de companheirismo, de fraternidade. Vamos jogar todas essas bênçãos divinas e esses sentimentos em todas as moléculas, células do planeta, formando aquelas explosões divinas que atuam em todo o planeta. Essa energização que fazemos diariamente nós e tantos outros grupos que estão fazendo ao redor do planeta faz muita diferença e ajuda muito os nossos irmãos na carne e também no espírito.
Érica colocou, graças a Deus, vejo um trabalho muito bonito de limpeza e conhecimento em asilos. A Kátia, espíritos de elevada força moral fazem intervenções em diferentes locais do planeta. Assumem postos de comando para mudanças e separações do novo momento evolutivo. Diria o mestre, o molho é forte, é necessário competência, sabedoria e amor. Graças a Deus, a Anchieta e a Érica colocaram, e aqui também atrás, gratidão, muita gratidão. Graças a Deus pelo trabalho. Vamos juntos, ainda abraçados em volta do nosso planeta, com esses nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. Vamos agradecer a toda a espiritualidade presente, a todos os encarnados presentes, todas as legiões angélicas, aos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. Cada um agradeça aquilo que gostaria de agradecer. Vamos fazer o Divino Salmo. Divino Salmo. Deus é minha origem divina. Sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha, graças a Deus. Graças a Deus. A poesia que nós fizemos hoje está aqui nesse livro, né? Orações e Poesias Divinas 1, na página 73, a Triste Contingência. É muito importante, se vocês puderem, olhem no site e leiam, porque tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje e falou, né? Nossa evolução, nosso crescimento, né? Hoje é sexta-feira, daqui a pouco, às 9 horas, a Lenir e o Jorge no Facebook, Divinismo, estarão fazendo energização para o planeta. Amanhã estaremos aqui juntos, né, no Divinismo Perdiz aqui no Instagram. E no domingo de manhã, às 10h30, no Divinismo Salsalito. E domingo às 8 horas da noite, não tem Divinismo Perdizes do Instagram, tem o Jitsi Meet, né? Que já a grande parte das pessoas já participa naturalmente, né? Se por acaso não tiverem o acesso, não souberem a chave, me avisem, coloquem aqui nessa setinha, que aí nós passamos, tá? Me passem pelo menos o número do WhatsApp para a gente poder passar, tá bom? Gente, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, porque juntos fazemos a diferença, tá bom? Até amanhã. Tchau, gente. Muito obrigada mesmo.